de agora, no Ministério Orais Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Mundo perdido. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus por mais essa rica oportunidade. Hoje, dia 29 de julho de 2026, última quarta-feira do mês, e nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Passamos por tribulações, passamos por provas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. E eu agradeço a Deus, porque Ele tem nos livrado, Ele tem nos poupado a nossa vida. Grandes tempestades, chuvas de granizo, mas o Senhor está no controle de tudo, Ele tem domínio sobre a natureza. Então, tudo que está acontecendo, quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vimos que está próxima a vinda de Jesus. E tem momentos na nossa vida que é tanta prova, é tanta coisa que a gente diz, ora vem, Senhor Jesus. Mas muitas pessoas ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Muitas pessoas não entenderam ainda o mistério da salvação. E o Senhor, Ele nos dá oportunidade, mais uma vez, de vir aqui, de meditar juntamente com você, aprender mais de Deus, aprender mais da palavra de Deus. E situações, porque o Senhor não está interessado em nós enriquecer aqui nessa terra, o Senhor está interessado em nós aderir à salvação e ser salvo com Jesus. É para isso que o Senhor enviou o seu Filho único para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, como devemos seguir, como devemos andar. E muitas vezes você diz, mas eu não queria passar por isso. Mas às vezes o Senhor, Ele nos ordena. Tu vai ou tu não vai. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não vou, não é isso, não é aquilo, não. Quando o Senhor ordenou, você tem que ir. Querendo ou não querendo, você vai passar por aquilo ali para você aprender a confiar no Senhor. Eu já falei aqui no início, quando o Senhor começou a me provar minha fé, provar nas coisas materiais. E quantas vezes eu chorei, talvez como você. Quantas vezes eu disse, Senhor, o Senhor me tirou daquele lugar para me fazer passar necessidade. E mesmo assim, quando eu falava isso, sem ter noção, porque a gente não deve reclamar, não devemos murmurar, não, nós devemos agradecer a Deus, porque Ele vai nos ensinar a desencilhar da velha natureza e ser totalmente dependente de Deus. Não se acostumar com as pessoas, não, eu preciso das pessoas, eu preciso disso, sim, nós precisamos sim uns dos outros. E Deus, Ele vai se utilizar das pessoas, das situações, para nos favorecer, mas Ele não precisa de nada, do nada, Ele faz tudo, do tudo, Ele faz nada. Quando vamos lá para a passagem do profeta, quando ele fugiu lá para o rio de Queride, o Senhor disse, eu vou levantar uma viúva para te ajudar. Eu vou levantar essa viúva para te ajudar. Chega lá, a viúva está quase morrendo de fome. Mas o Senhor não precisa de nada, não precisa da circunstância. Ele faz, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do tempo, Ele faz como Ele quer. Aí Ele ordena a viúva chega lá, fala com a viúva, não, eu vou arrumar esse pãozinho aqui, esse bolinho aqui, eu vou morrer. Eu e meu filho vamos morrer. Palavras negativas já são afirmadas para aquela mulher. Mas, e daí o profeta diz, não, primeiro eu faço para mim. Já pensou se fosse hoje você passando necessidade aí na tua casa e eu chegar e dizer para você, faz primeiro para mim. Sabe esses 10 reais que você tem aí? Dá primeiro para aquela pessoa ali que está precisando. Dá para aquela outra. Eu quantas vezes me questionei? Quantas vezes eu disse, Senhor, mas é eu que estou precisando, o Senhor manda eu dar? Mas o Senhor não se deixa vencer em generosidade. Quando nós abrimos a mão, quando nós partilhamos, o Senhor, Ele nos supre as nossas necessidades. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando nós vamos ver aqui que
Jesus, ele ordena. Eu não quero ficar sem trabalho. Eu não quero ficar doente. Eu não quero me separar. Eu não quero essa vida desse jeito. Eu não queria que meu filho passasse por isso. Quantas vezes nós pensamos assim, mas eu tô, é o filho de um pastor, é filho do missionário, a mãe tá na igreja, a mãe é fiel a Deus. E por que o filho nas drogas? E aí nós vamos entender. Aqui quando Jesus, em Mateus 14, 22, Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Aqui Jesus deu uma ordem. Ele não pediu, você quer ir, vocês vão. Ele ordenou. Mandou os seus discípulos e ele ficou despedindo a multidão. E assim é comigo e com você. Quando o Senhor ordena, quando o Senhor fecha uma porta, ninguém vai abrir essa porta. Quando o Senhor abre, ninguém vai fechar essa porta. Pode o inimigo tentar. E muitas pessoas, mas então por que fechou aquela porta? Porque você não suportou a pressão, você não suportou a tempestade que estava naquele lugar. É a mesma coisa no casamento. Se Deus me deu esse casamento, por que eu passei? Por que eu me separei? Porque você não suportou a tempestade. Porque você não chamou Jesus. Vai vir tempestade, vai. Como a palavra diz que sobre as duas casas veio aquela forte tempestade, mas aquela que está fixada sobre a rocha, ela não vai ser destruída. Vai vir os ventos para as duas. Mas aquela que está edificada sobre a areia, quando você constrói, com aquela paixão, com aquela situação que, porque eu posso, eu faço, porque eu sou nova, porque eu sou bonita, porque eu tenho um corpo perfeito, porque eu sou bombado, e daí você vai estar construindo sobre a areia. E aqui aquela situação, então Jesus, e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali a sós. Jesus, quando ele foi orar, ele estava ali a sós, e daí ele viu. Olha só, ele fica observando eu e você. Como que eu estou me comportando quando está acontecendo uma enfermidade, uma desavença, um desemprego, ou uma perseguição? Como que eu estou me comportando? Essas tempestades. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porque Jesus obrigou, ele mandou ir. E você está aí açoitado. Meu Deus, vem um dia, vem cobrança. Outro dia vem mais um exame. Outro dia vem mais, tu tem que fazer mais alguma coisa. O médico disse isso, o médico disse aquilo. Aquele processo lá na justiça, teu advogado falou isso, teu advogado falou aquilo. E daí vem alguém e conta, eu vim e encontrei teu marido estava lá com penina. Ou em uma situação com o filho. Ou uma situação que aquele homem não quer trabalhar, aquele homem não quer ser responsável. Ou aquela mulher. Situações da nossa vida. E o que você faz daí? Mas isso aqui é um fantasma. Olha só. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles e caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olha só. Eles estavam com Jesus aos minutos antes. Não tinha passado-se uma noite. Eles não reconheceram Jesus como eu e você nessa situação que estamos vivendo. Não reconhecemos que é Jesus que vem vindo. É um fantasma. Primeira coisa que nós dissemos, isso aí é o diabo. É isso, é aquilo. E Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Jesus. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus! Porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Nessa situação que você está vivendo, que eu estou vivendo, o Senhor está dizendo, não tema, sou eu. Eu não criei uma situação aí, permiti uma situação que você estava, né, que você está nessa situação que você está vivendo hoje. Talvez dentro de um hospital. Talvez sem dinheiro,
todos nós passamos para aprender a conhecer Jesus, para ser dependente dele. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda que eu ir ter contigo por cima das águas. Olha só, Pedro era o mais revoltado de tudo, Pedro era isso, mas Pedro experimentou, ele viveu o sobrenatural, assim como eu e você precisamos viver o sobrenatural. Senhor, se o Senhor está aqui, então me ajuda a passar. Consola meu coração, me dá força, me dá graça, me restaura, Senhor. Ele lhes disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro teve coragem. Eu e você precisamos ter essa coragem de Pedro. Então eu vou ir, seu Senhor, eu vou caminhar nesse desemprego, eu vou caminhar nessa enfermidade, eu vou caminhar com essa situação do meu filho, com essas desavenças, essa perseguição, eu vou caminhar. Eu vou andar, porque o Senhor está comigo. Mas Pedro, como eu e você, ele foi forte, foi corajoso, mas também ao mesmo tempo sentindo-se fraqueza. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha só que lição que nós podemos tirar daqui. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não estava vendo o vento tão forte. Mas quando eu tiro os olhos de Jesus, eu olho para o problema, mas se agravou. O exame piorou. O tratamento não está respondendo. As dívidas estão chegando. Os cobradores estão chegando. A perseguição, a cobrança, talvez não só de fora, mas da família. A porta se fechou. E você está caminhando, mas você está ali cabisbaixo e vendo que vai se afundar. Pedro, ele viu isso. Ele gritou: Senhor, salva-me. Senhor, me salva dessa situação que eu estou vivendo. Me ajuda, Senhor. Eu não consigo me controlar. Quando eu vejo, eu já falei, eu perdi palavra, eu perdi minha bênção, eu não te agradeci, eu só estou murmurando, eu estou achando que tudo é o inimigo. E não é. O Senhor sabia que ia ter essa tempestade, porque Ele tem o poder sobre o vento, Ele tem o poder sobre as águas, Ele tem domínio sobre tudo. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: Jesus, segura na tua mão. Diz agora, levanta a tua mão e pela fé de Jesus, segura na minha mão. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mulher de pouca fé, por que duvidaste? Sou eu, não tem mais. O que eu e você esquecemos é de clamar: Jesus, me ajuda, eu não quero olhar para a tempestade, eu não quero olhar para esses exames, eu não quero olhar para essa situação, eu não quero olhar para a dívida, Jesus. Quantas noites de sono e você esquece de dizer: Senhor, como o salmista diz, em paz eu me deito e logo adormeço, porque o Senhor é que me sustenta. Esconda-me, Senhor, debaixo das tuas asas. E quando subiu para o barco, o vento se acalmou. Se Jesus está no barco, não pule fora do barco. Tu só pode sair do barco se Jesus não está. Daquele relacionamento, daquela situação, saia de lá. Mas quando Jesus chega, quando Jesus está no teu barco, vai acalmar a tempestade. Talvez hoje o Senhor tenha que acalmar o marinheiro. Acalmar o nosso coração. Nós precisamos ser dependentes de Deus. Parar de olhar para as notícias, para os acontecimentos, porque daí nós vamos afundar, amada igreja. Se nós vamos olhar para o que está acontecendo na nossa nação brasileira, não vamos longe. Nós vamos afundar. Não tem mais jeito. Mas eu não dependo do homem. É pelo poder da palavra que tudo é transformado. Não sei como vai acontecer, mas o Senhor disse: haja luz, e a luz, aí aconteceu a luz.
A luz veio. Aleluia, louvado seja Deus. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Eles chegaram do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado. Diz aí. Afirma. Eu vou chegar do outro lado. Não importa a opressão, não importa a depressão, não importa a enfermidade, não importa a falta de dinheiro, não importa a porta fechada. Mas eu vou passar do outro lado. Porque o Jesus está comigo. Adore. Seja grato a Deus. Pare de reclamar, pare de murmurar. Quantas pessoas que eu vejo, amada igreja, que tem 20, 30 anos, dizem: eu sou crente, eu sou cristã, mas a primeira tempestade eu quero morrer. Eu não aguento mais. Tu tem que ler Bíblia, tu tem que entender a palavra e ler, e meditar na palavra e dizer: não, pelas suas pisaduras eu fui sarado, tudo posso naquele que me fortalece. A tua graça me basta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, eu já estou chorando muitas noites, eu não consigo, não te vejo saída. Senhor, entra nessa situação, me esclarece. Aleluia, louvado seja Deus. Entra nesse relacionamento, Jesus. E quando Jesus entra no barco, o vento acalmou. Aqui não fala que o Senhor repreendeu o vento. Simplesmente, quando subiu para o barco, acalmou o vento. Jesus, convida agora. Jesus, entra no meu barco. Entra nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Esse mês foi tão difícil, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Pai. Situações que eu estou passando, que teu filho, tua filha está passando, quando o Senhor disse, o Senhor ordenou a que entrasse nesse barco e passasse para outra banda. Sair do comodismo, sair dessa situação que estamos vivendo. Mas vamos chegar, porque eu sei que o Senhor está olhando, nem que é de longe, como aqui o Senhor estava orando, e o Senhor se aproxima, caminhando sobre as águas. Nós vamos andar sobre os problemas, nós vamos andar sobre essas dificuldades, nós não vamos ficar parados não, Jesus. E quando nós olhar, Pai, que o Espírito Santo venha nos lembrar de dizer: Senhor, salva-nos, renova-nos, Senhor. A minha mente, Pai, que está pensando que esse problema é tão grande, que essas ondas vão me sucumbir. Não, Senhor. Porque a tua palavra diz que não. Quando eu chamar por ti, o Senhor imediatamente me socorre. Entra no nosso barco. Toma as rédeas, Pai. Toma o controle da nossa vida, da nossa situação. Dessa situação, desta enfermidade, Pai. Dessas desavenças familiares, Pai. Dessa tempestade aí, Pai, essas dívidas que têm se acumulado a cada dia, Pai. Mas se o Senhor permitiu, se o Senhor obrigou essa situação, Pai, nós não queríamos, ninguém quer perder emprego, ninguém quer passar essa vergonha, essa humilhação, mas para nós te conhecer é necessário que aconteça, Pai. Para nós saber que o Senhor é cura, que o Senhor é libertação. Que o Senhor restaura casamento, que o Senhor restaura diálogo entre pais e filhos, entre esposo e esposa, Pai. Quantas famílias, Pai, estão vivendo em ilhas, estão morando na mesma casa, mas não se conversam, Pai. Só o Senhor pode entrar, Pai. Estou olhando para estar tudo de cabeça para baixo, está tudo virado, mas o Senhor pode desvirar, o Senhor pode mudar. Eu creio, meu Deus. Entra nesses relacionamentos, Pai, dá força, dá graça para vidas que precisam ser libertar de relacionamentos tóxicos, Pai, de pessoas que só traz para baixo, Pai, que pessoas que traz palavras, Pai, que deixa o outro, Pai, enfraquecido. São ervas daninhas, Pai. São sanguessugas. Mas nos ajuda a nos cortar esses relacionamentos, meu Deus, para que nós venhamos a ter intimidade contigo, Pai. O Senhor não quer orações bonitas, não. O que o Senhor quer é um coração quebrantado, chegar e dizer: Senhor, eu estou magoada, eu estou ressentida, eu estou machucada, eu estou ferida.
Essa tempestade foi tão forte, Pai, não sei o que sobrou, mas o que sobrou precisa ser restaurado, Jesus. Restitui, Senhor. Quantos escombros têm que ser removidos. As tristezas, as angústias. Não podemos parar, Pai, e não podemos pensar, Senhor, aqui que tudo é o inimigo. Não. É o Senhor que está vindo em nosso socorro. Exclame a mim e responderei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Estou clamando, estou pedindo. Pela minha vida, pela vida do teu filho, da tua filha, que agora clama, que está dizendo, meu Deus, me socorre, Deus, me socorre, Deus. E ele diz para ti, eu cuido de ti, aleluia. Pai, eu te peço, Pai, visita os hospitais, os asilos, presídios, valados. Visita as famílias, meu Deus. As famílias, Pai, que foram atingidas por essas pedras, meu Deus. Deus está falando porque o Senhor diz que as pedras vão falar. A natureza está revoltada, Pai. Socorre, Pai. Que cada um venha cair em si, Pai, e venha dizer para o Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, Senhor. Ah, Senhor, eu me cresci fechada, Pai, eu tenho o coração endurecido, porque foi tanta pancada, Pai, hoje está difícil de eu confiar. Hoje está difícil, Pai, porque eu fui muito frustrada, Deus. Vai falando para Ele, usa de sinceridade. A tua intenção sempre foi boa, mas as pessoas que se aproximaram não foram com intenções boas e você se frustrou, você se fechou até para Deus trabalhar na tua vida. Pai, nós estamos aqui, Deus, clamando que o céu se abra em nosso favor. Muitas vezes, Pai, parece que oramos, parece que a nossa oração não sobe do teto, parece que o céu está de bronze, Deus. Mas que hoje o céu se abra, Senhor, trazendo consolo, trazendo conforto para esta vida, para esta mulher, para este homem, Senhor, para esta criança, meu Deus. Só o Senhor sabe, Pai, o que passa nesse coração, porque o Senhor sonda os corações, esquadrilha os pensamentos. Tira de nós, Pai, aquilo que traz peso, Pai. Todas as palavras negativas que absorvemos, meu Deus. Hoje nós queremos, Senhor, ser lavados, purificados, Pai. E viver, Senhor. Experimentar, ter essa experiência que Pedro, andar sobre as águas, andar sobre os problemas, Pai. Não parar, nem olhar para a direita, nem olhar para a esquerda, mas meditar no teu livro, no livro da lei, de dia e de noite, Senhor. Eu oro pela nação brasileira, Pai. Eu oro pelos três poderes, derruba os poderosos e leva os humildes, meu Deus. Eu oro pela minha cidade, eu oro pelo meu estado, eu oro pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Que vidas venham cair em si, Pai. Que vidas, Pai, venham viver uma verdadeira realidade contigo, Pai, um encontro contigo, que o Senhor tire as escamas dos olhos, que essas pessoas venham ver, Pai, que tudo vai ficar aqui. Quantas pessoas não têm tempo para Ti? Estão aí juntando-se em celeiros, estocando, Pai. Quando o Senhor diz, quando pedir o fôlego de vida, não vai levar nada, mas para onde vai essa alma, Pai? Que ela venha te conhecer, Pai. Que o Senhor venha converter os corações. Assim eu te peço pelo Ministério Orar Sem Cessar, pela vida do meu pastor presidente, a missionária Rosa, Pai. A cada obreiro, os dizimistas, os ofertantes, Pai. Levanta pessoas para ofertar. Levanta pessoas para dizimar, meu Deus. Nós não estamos aqui cobrando nada de ninguém, é segundo o coração. Mas o Senhor tem falado com muitas vidas, Pai. Essas vidas têm endurecido o coração, meu Deus. Por isso que não são abençoados, Pai. Muitos estão comendo a semente, Pai, não estão dando. Não estão plantando, Senhor.
E se plantar, Pai, tem que plantar em terreno fértil, meu Deus. Espírito Santo de Deus. E aqueles que estão plantando, Pai, que vão colher 100 vezes mais, 100 por 1, eles não vão reter, Pai, aquilo que o Senhor já ordenou no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para as criancinhas, eu oro pelos meus netinhos, assim todas as crianças, livra de todo ataque do inimigo, Pai, livra do abuso, do estupro, da violência doméstica, Pai. E fica conosco, Pai, nos enchendo da Tua graça, de sabedoria, de discernimento, Pai, porque é isso que nós precisamos, Pai, a Tua graça, Pai. A Tua graça, Senhor, ter sabedoria, ter discernimento, ter o consolo do Espírito Santo, e que o Senhor venha nos fortalecendo, Pai. E nós vamos parar de murmurar, purifica os nossos lábios, em nome de Jesus. As ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Deste jeito o barco se arrebenta. Oh, aleluia! Já estou sentindo vento frio. É, Pai, quantos estão assim, Pai? A embarcação vai afundar. Filho, tanto que eu te ensinei. Sim, Pai, o Senhor tem nos ensinado, Pai. Como deverias confiar. E os meus milagres te mostrei, para tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar fui eu que fiz. E só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele. Ele é maravilhoso. Porque fica murmurando, reclamando, resmungando, homem de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Às vezes, as lutas da vida nos levam a esquecer de quem está conosco no barco. Mas saibam que no barco que Jesus está, jamais vai afundar. Ô, glória! Chame Jesus para o teu barco. Essa tempestade vai se acalmar. Os teus pensamentos, os teus sentimentos. Vai começar a ter uma grande bonança aí na tua casa. Você vai começar a ver diferente a partir do momento que você dê liberdade para Jesus acalmar o teu coração. No momento que você olhar para Jesus como pede, Senhor, socorre-me, salva-me, Jesus. Salva-nos, Senhor, e fica conosco, Pai, nesse barco. Não vai ser inundado. Nós não vamos perder a embarcação, não. Nós não vamos perder nossa família, não, Senhor. Nós não vamos perder a nossa fé, não, Senhor. Mas nos ajuda, Pai, e fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz, que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar.